Olá pessoal, hoje eu quero trazer um tema novo, um tema que eu falei bem pouco por enquanto por aqui, que são das plantas pigmentantes ou das plantas corantes. Sim, a gente tem essa diversidade tão incrível dentro dos nossos alimentos, né, as cores. O principal tema aí dos meus vídeos são os aromas, né, então que a gente... Se uma planta tem aroma pronunciado, ou seja, se ela tem óleos essenciais, já é um indicativo de que aquela planta é medicinal, ou seja, que ela traz um benefício a mais, além de um benefício nutricional para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. E o pigmento também pode ser considerado um princípio ativo. A gente tem vários princípios ativos que são substâncias corantes. E é isso que eu quero te contar durante o vídeo de hoje. Bom, algumas plantas apresentam essas colorações. Não significa que duas plantas, por exemplo, dois alimentos com a mesma coloração, eles possuem o mesmo tipo de substância. Né? Tem várias cores que se repetem, mas são substâncias diferentes que trazem essas cores. E aí, quando a gente olha para uma planta, eu tenho aqui, por exemplo, trouxe um exemplo de uma planta que não é comestível, tá? Mas que tem coloração. É a Lumina, essa planta que tem uma coloração fluorescente laranja. Não é uma punk, é só uma planta lindíssima, ornamental, que a gente pode ter dentro de casa, mas ela é alaranjada, tá? Por que a gente observa o laranja? Por que a gente observa a cor de uma planta? Porque parte do espectro de luz a planta absorve, tá? Do que ela recebe do sol, e parte ela reflete. Então, os raios que ela está refletindo, né, é o que a gente observa. Então, esta planta está refletindo a cor laranja, por isso a gente observa, a gente consegue ver com os nossos olhos, a olho nu, que ela tem coloração laranja, tá? Então, temos aí várias cores, tem plantas de coloração azul, o nosso feijão borboleta, tem cores arroxeadas, como os manjericões, manjericão italiano, roxo, manjericão santo, né? Esse é um manjericão santo, as beterrabas. Então, a natureza está repleta de cores. A principal cor que a gente vê é o verde, né? O verde está presente aí por conta da presença de clorofila. A clorofila tão importante para as plantas fazerem fotossíntese, né? E aí é muito legal que as plantas, elas dão indícios pra gente também. Existe um conceito chamado a doutrina das assinaturas, ou a linguagem das plantas, né? Que começou lá atrás, até quem é bastante conhecido é Paracelsus, com esse termo, né, da doutrina das assinaturas, mas começou bem antes, é que ele foi o mais famoso. E um dos itens que pra gente observar, que é essa assinatura que a planta dá pra gente, é a coloração, né? Então, uma planta comestível, que seja comestível, quando ela tem coloração de folha, porque existem vários tons de verde. Pega aí uma alface americana e uma rúcula, né? São cores bem diferentes, apesar de ser verde, são tons diferentes. E aí, quanto mais escuro é a folhagem, ou seja, um dente de leão, uma rúcula, um agrião, mais depurativo do sangue é aquele alimento, ou seja, mais ele limpa nosso sangue, ele elimina as toxinas e mais ele trabalha purificando o nosso fígado, muito por conta de maior concentração do corante chamado clorofila, que a planta usa para fazer fotossíntese, ou seja, para liberar pra gente oxigênio, né? E para ela também, para ela puxar o gás carbônico. E esse processo está presente em todas as plantas. Você já deve saber que não são todas que têm outras cores além do verde. Existe uma menor diversidade de plantas pigmentantes, de plantas corantes.
tá? E para que uma planta, um alimento na natureza, ele apresenta coloração? Bom, o primeiro, na verdade, o primeiro conceito eu já falei aqui antes, no nosso vídeo sobre flores comestíveis, né? Então, quando uma flor, ela está colorida, ela tem uma coloração mais viva, significa que ela quer atrair polinizadores. As cores das flores geralmente são direcionadores para a área onde tem o pólen da flor, né? Para a área onde deve acontecer a polinização pelos insetos. E se você observa uma flor que é bem colorida, laranja, amarelo, rosa, significa que ela é uma flor de polinização diurna, tá? A polinização dessas flores acontece de dia, porque a coloração é vista mais ao dia, apesar dos olhos dos insetos serem totalmente diferentes dos nossos. Mas quando a gente observa uma flor que é branca, por exemplo, aquelas plantas que a gente chama de damas da noite, né? Que várias delas são punk, são comestíveis também, a gente percebe, em vez da presença de uma coloração muito intensa, a gente vê um aroma intenso, né? Que é esse conceito geral de damas da noite, esse cheiro bem doce, floral. Por quê? Porque daí o que atrai os insetos não é mais a cor, porque está de noite, e sim o aroma. Ou seja, flores podem também atrair de uma outra forma que não pela cor, mas a cor é também um indício de atração de polinizadores, isso se for presente nas flores, tá? E aí a gente tem flor laranja, flor amarela, por exemplo, os lírios, né? Os lírio branco, lírio amarelo e lírio laranja, que são comestíveis, né? Hemerocallis, né? Do gênero Hemerocallis, que tem um saborzinho de alho delicioso. As capuchinhas, né, que também são coloridas, tem rosa, tem amarela, tem laranja, tem branquinha também, mas é mais raro, branquinha não, amarela, né, amarela clarinha, creme. Então, a natureza tá aí com uma diversidade muito grande de cores. Temos menos exemplos, né, de flores azuis, mas esse é um lindo exemplo, que é o feijão borboleta. Feijão borboleta, também chamado de cunhã, né? Que é uma fabácea, uma leguminosa. Bom, te falei aí da coloração verde e dos seus benefícios, e a gente viu que existem muitas outras cores, e cada um traz um benefício, tá? Não são só as flores que têm coloração, existe também coloração de tronco. Tem plantas que soltam, que produzem corante nas raízes, e elas produzem nas raízes como um inseticida para afastar diversas pragas, mas também para inibir a germinação. São plantas que inibem a germinação de outras plantas, de outras sementes, tá? Então são herbicidas também. Tem plantas, tem árvores que têm o tronco mais colorido para atrair para o tronco, os raios solares, a maior concentração de raios solares, para evitar o congelamento. Tem planta que produz o corante amarelo, o corante vermelho, para evitar que ela sofra estresse hídrico e térmico, para que ela aumente a sobrevivência em mudanças muito grandes de temperatura e de umidade também. Então cada tipo traz uma questão diferente de sobrevivência da planta, e pode estar concentrado esse corante em várias estruturas, ou seja, em flor, em folha, temos várias folhas coloridas, frutos, né, os frutos que a gente super conhece são bem coloridos também, raízes, rizomas, né, qual que é o exemplo de rizoma bem colorido? A cúrcuma, um corante que vem aí de um caule subterrâneo. Ou seja, os pigmentos podem estar
espalhados pela planta, em diversas partes da planta. Vai depender do tipo de planta que ela é, do tipo de alimento. Por exemplo, a nossa beterraba, ela está presente, a coloração mais intensa, mais fortemente na raiz, né? E um pouquinho no talo também. Eu tenho aqui uns brotinhos de beterraba, ó. Eles estão bem vermelhinhos, né? Por conta da betalaína, que faz super bem para o nosso organismo. Então, aquilo que você vê com coloração vermelha, e é comestível, tá? Eu estou falando só das plantas comestíveis. Elas são pigmentos que fortalecem o nosso coração, fortalecem a circulação do nosso sangue. São pigmentos que são antioxidantes e combatem o câncer, tá? Previnem que ocorra mutações genéticas e que a produção também de radicais livres e que a gente desenvolva o câncer. Os principais corantes na coloração vermelha são os carotenoides e antocianinas, presentes aí nas pimentas vermelhas, tanto que a gente fala, olha, a pimenta vermelha faz bem para o coração, né, para a saúde do coração, porque fortalece o sistema circulatório. Também existem as antocianinas, presentes, por exemplo, no hibisco, né? O nosso chá de hibisco é riquíssimo em antocianinas, essas substâncias bem antioxidantes que combatem radicais livres, combatem a formação de radicais livres e previnem o envelhecimento precoce. E temos também corantes amarelos, né? Aí que a cúrcuma entra, ela entra no amarelo, falando das cores básicas, né, que a gente tem, das cores primárias. Tudo que é amarelo, ele fortalece o baço e o pâncreas. São ricos também em flavonoides, mas também em carotenoides, tá? Tem um poder anti-inflamatório, anti-espasmódico e fungicida, tá? Ou seja, essa pigmentação amarela também traz o poder fungicida, combate os fungos, então combate fungos dos nossos alimentos, que às vezes pode ter uma contaminação, tá? E temos outras cores, temos, por exemplo, o preto, né? O preto é mais raro a gente ter dentro da culinária, mas, por exemplo, a gente tem a pimenta do reino preta, né? A pigmentação preta é por conta das quinonas e das alomelaninas. E quais são os benefícios para o nosso corpo? Fortalece os rins, promove a saúde dos rins, mas também purifica o sangue, tá? Assim como a gente viu que o verde também dá essa purificada no sangue. Ou seja, cada cor, cada pigmento, aqui eu falei dos mais fáceis de encontrar, eles trazem um benefício para o nosso corpo. E, claro, trazem um benefício para a planta quando ela está plantada. Mas a gente também tem algumas plantas que quase não têm cor, que são os alimentos que são brancos, né? Que a gente vê uma coloração mais clarinha, que é quase branca, né? Não necessariamente é branca. Seria uma ausência de pigmento quando fosse branco, né? E o que esse alimento branco traz de benefício para o nosso corpo? Ele tem a capacidade de limpar os pulmões, as vias aéreas. Ou seja, a medicina tradicional chinesa já fala disso há bastante tempo, né? Que sempre que a gente entrar no outono, por exemplo, né? Outono tem relação com o pulmão, que tem relação com cor branca. Sempre no outono é um momento de mais debilidade dos nossos pulmões. E é nesse momento que a gente deve consumir os alimentos que têm uma coloração ou uma ausência de coloração. Tem uma coloração branca ou uma ausência de coloração, porque fortalece as nossas vias aéreas. São alimentos que são expectorantes, auxiliam no sistema respiratório, mucolítico, né, que quebram o muco. E aí um bom exemplo de tempero, a gente fala sempre do nosso universo dos temperos, é a raiz forte. Raiz forte tem uma coloração bem clarinha, quase branca. Se você viu uma raiz forte verde, significa que ela tem corante.
porque existe uma diferença entre o wasabi, a planta wasabi, e raiz forte. São duas plantas diferentes, apesar do sabor de fundo ser bem forte, né? O que acontece? Cerca só de 5% dos restaurantes japoneses do mundo oferecem o wasabi verdadeiro. Porque é uma raiz que ela é extremamente sensível. Então, se a pessoa não rala na sua frente esse tempero, rala ali na hora, pega um raladorzinho e rala na sua frente, ela com certeza é uma raiz forte com corante. Então saiba que na verdade você pode estar consumindo muito corante, tá? E aproveitando o corante, né, dentro do universo dos corantes, então dentro do universo alimentar das plantas, dos alimentos que tem coloração, que a gente consome no nosso dia a dia, a maioria cerca aí de 80% é tudo sintético, corante. Você consegue descobrir pela numeração que o alimento tem se ele é um corante natural ou se ele é um corante sintético. Ok? Corante sintético, corante natural, por exemplo, é o E100, que é um corante de cúrcuma. Aí tem o corante, eu só não lembro a numeração, corante de cochonilha, que é um inseto, né? Então a cochonilha é um corante vermelho que é muito usado dentro da alimentação, também para dar a coloração natural vermelha. Ou seja, você pode estar consumindo tanto um de origem natural ou sintético, mas na maior parte ele é sintético. Você consegue fazer os seus próprios corantes em casa com os temperos, é só você utilizar as plantas que são pigmentantes. E aí eu quero entrar em outro ponto. Não são todas as plantas que têm coloração, que têm pigmento, que são plantas pigmentantes, ou seja, não são todas que vão liberar cor para sua receita, para o seu alimento, ok? Por exemplo, a gente tem que a calêndula é uma flor comestível. Você pode fazer um risoto de calêndula. Você vai ter o benefício usando as pétalas de calêndula, os benefícios flavonoides na sua saúde, mas a calêndula não vai dar a cor amarela. Tipo, eu quero fazer um risoto e quero que esse risoto fique com coloração amarela. Não é qualquer planta comestível que vai te dar o pigmento amarelo. Não é toda planta amarela que vai disponibilizar o pigmento para a comida. Então, dentro do universo das plantas que são corantes, dentro do universo das plantas que têm pigmentos, existem aquelas que têm a capacidade também de colorir, de soltar este pigmento no seu alimento. Por exemplo, a cúrcuma, o feijão borboleta, que deixa uma coloração azul, né? As beterrabas, né? A betalaína presente nas beterrabas também traz, nossa, um risoto de beterraba roxinho, meio rosa, fica incrível e dá uma coloração bem viva, tá? Então não são todos os temperos que tem uma cor e vai disponibilizar aquela cor. Ele precisa ser um tempero ou precisa ser um alimento pigmentante, tá? Mas não significa que se não soltar você não está absorvendo aqueles princípios ativos, aqueles nutrientes, ok? E aí você tem uma variedade muito grande. É importante você sempre variar a coloração. Então um prato nutritivo é um prato colorido. Esqueça aquele prato pálido que só é branco, né? É arroz, purê de batata, tudo muito branco. Isso também traz sempre os mesmos nutrientes e você pode estar tendo uma deficiência nutricional. Então quanto mais você dá uma variada de cores no seu prato, melhor ainda. A gente fala que as cores, quando você está se sentindo mais sem energia, é importante você consumir também alimentos bem coloridos naturalmente, né? Como por exemplo a abóbora, o rabanete, cenoura, todas as cores intensas são cores que te trazem mais energia,
e aí você tem mais energia, além de ter os princípios ativos aí para o seu corpo de antioxidante, de ricos em flavonoides, em antocianinas. Então, adicione sempre as plantas pigmentantes e as que são só corantes no seu dia a dia, que você vai ter uma saúde muito, muito melhor. Te vejo no próximo vídeo e não esquece aqui de curtir e também de se inscrever no site e no canal. Um grande beijo!